Você viu o Real Madrid vencer o Valência por 1 no Mestalla? Mbappé deixou o dele. Carreiras marcou um golaço. O time se segurou bem defensivamente e garantiu 3 pontos importantíssimos na disputa pelo título. Mas mesmo com o triunfo, uma coisa ficou ecoando nas redes sociais dos torcedores merengues. Cadê o Vini Júnior? Mesmo suspenso, sem sequer pisar no gramado, o brasileiro foi o nome mais comentado depois da partida. E não foi elogio não, foi saudade, foi cobrança, foi gente dizendo que o time ficou travado, sem explosão, sem aquela faísca que só ele entrega. Nossa, será que o Real Madrid sentiu tanta falta assim do Vinícius? Será que Mbappé não rende do mesmo jeito sem o Vini ao lado? Eu mergulhei nos comentários da torcida, vi o que eles disseram de verdade e o resultado é assustador. Fica comigo até o fim porque você vai entender exatamente por que a ausência do brasileiro mexeu tanto com o coração dessa torcida. Se você está curtindo, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo assim. Então, no domingo passado, no Mestalla, o Real Madrid precisava demais desses 3 pontos. Barcelona pressionando, La Liga pegando fogo, e o time merengue vai lá e vence o Valência por 1, mesmo sem 2 dos seus principais nomes. Bellingham lesionado e Vinícius Júnior suspenso por acúmulo de cartões. O placar foi aberto aos 10, com um golaço de Álvaro Carreiras. O lateral esquerdo, contratado por 50 milhões de euros, ex-Benfica, recebeu um passe de Huijsen, driblou 3 marcadores do Valência como se fosse treino e mandou para o fundo da rede. Que jogada individual, que confiança! Depois, já nos acréscimos, aos 9, Mbappé apareceu livre para fechar o placar e alcançar seu 20º gol na temporada. Vitória crucial. O Real encosta de novo e fica a apenas 1 ponto do Barcelona. Mas foi isso que fez o torcedor merengue pular do sofá? A verdade é que não. O primeiro tempo foi um duelo de quem se defendia melhor. Valência fechado, preocupado em não sofrer gols do segundo melhor ataque da liga. O Real até criou. Mbappé parou em grande defesa do goleiro após chute cruzado. Cortou o zagueiro, mas foi bloqueado na hora decisiva. Teve Davi Jiménez, o garoto da base, infiltrando pela direita e finalizando firme depois de passe do francês. Mas nada entrou. 0 chutes a gol do Valência na etapa inicial. 0 emoção real. No segundo tempo, o roteiro seguiu travado. O primeiro chute a gol da partida inteira só apareceu com Valverde arriscando de longe e Dimitriadski defendendo com segurança. Parecia que o jogo terminaria 2-0 até o golaço de Carreiras surgir para destravar tudo. E olha que teve coisa boa, o retorno de Trent Alexander-Arnold. O inglês entrou no lugar de Davi Jiménez depois de mais de 2 meses afastado por ruptura muscular. Foi importante vê-lo de volta, mas o time ainda parecia carecer de algo. E é exatamente aí que a ficha cai para a torcida. Mesmo com a vitória, mesmo com Mbappé marcando, mesmo com Carreiras brilhando, o que dominou as redes sociais após o apito final não foi o placar nem os gols, foi a saudade do Vini Júnior. O brasileiro não entrou em campo, mas virou o assunto principal. A torcida sentiu falta da explosão pela esquerda, da velocidade que desmonta defesas, da capacidade de deixar o adversário perdido. Sem ele, o Real ficou mais previsível, mais engessado, menos agressivo nos momentos decisivos. E tem mais, muita gente passou a comparar diretamente com o Mbappé. O francês brilhou, marcou, chegou aos 20 gols na temporada. Mas para muitos torcedores, ele não entrega o mesmo quando atua sozinho pela esquerda. E os comentários começaram a surgir, alguns bem pesados. Um torcedor escreveu: "Um dia vamos valorizar mais o que Vini Júnior faz jogo após jogo." Outro foi direto: "Este Real Madrid é horrível sem Vini Júnior. Mbappé não dribla ninguém, só faz gol simples." Se você está curtindo essa análise e quer entender até o fim o que a torcida pensa sobre Mbappé, Vini e o futuro desse ataque, já se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo que fica ainda mais interessante. Os comentários não pararam. A torcida foi sincera e colocou o dedo na ferida. Mbappé não é ponta esquerda e nunca será melhor que Vini. Outro disse: "Fato, Mbappé joga pior sem Vini Júnior. Vini abre espaços, puxa a marcação. Hoje é o contrário. Mbappé abre espaço para Carreiras. Foi por isso que ele marcou." Para boa parte da torcida, Vini não é só velocidade ou drible. Ele é o fator desequilíbrio, o jogador que obriga a defesa a se preocupar o tempo todo. Sem ele, Mbappé vira o alvo principal.
Fica mais marcado, com menos liberdade. O resultado é um time que vence, mas joga no automático, sem eletricidade. Teve torcedor que exagerou, chamou o Mbappé de fraude e colocou Vini acima dele. Palavra pesada, mas mostra a frustração. Outro resumiu: este time é horrível sem Vini Júnior. Mbappé não dribla ninguém, só marca gol simples. Isso não é só reclamação, é alerta. O Real tem estrelas, mas a dependência do Vini para gerar desequilíbrio ficou clara. Carreiras fez um golaço, Mbappé marcou, Alexander-Arnold voltou, mas sem a faísca do brasileiro, o time perde a capacidade de mudar jogos em segundos. E fica a pergunta: foi só um jogo ou um sinal? O Real vai precisar ajustar o ataque para Mbappé e Vini brilharem juntos, porque se sente falta mesmo vencendo, imagine quando o título estiver em jogo. E você, o que acha? Vinícius Júnior é insubstituível ou o elenco dá conta? A torcida sentiu falta. Mesmo com vitória, o time perdeu em previsibilidade. Sem Vini, o ataque fica previsível. Você concorda? Deixe a sua opinião, porque essa discussão está pegando fogo. E é aí que a discussão ganha um peso ainda maior. Porque não se trata apenas de um jogo específico, de uma suspensão isolada ou de um adversário fechado como o Valência. O que a torcida do Real Madrid está sentindo é algo mais profundo. A percepção de que sem Vinícius Júnior o time perde identidade. Perde aquele elemento caótico, imprevisível, que transforma um jogo amarrado em um espetáculo em poucos segundos. O Real até controla a posse, até roda a bola, até empurra o adversário para trás. Mas falta aquele estalo, aquele jogador que pega a bola e faz todo mundo levantar da cadeira. E isso explica porque, mesmo com o Mbappé marcando, mesmo com números impressionantes, o francês acaba sendo mais cobrado quando o Vini não está. Não porque ele esteja jogando mal, mas porque a função muda completamente. Sem o brasileiro, Mbappé vira o foco absoluto da marcação. 2, às vezes 3 jogadores cercando, linhas mais baixas, menos espaço para acelerar. E Mbappé é mortal no espaço, na transição, no ataque rápido. Quando esse espaço some, o jogo dele naturalmente fica mais engessado. A torcida percebe isso, e percebe rápido. Nos comentários, muita gente destacou que o Vinícius não aparece só em gols ou assistências. Ele aparece no medo que causa no adversário, no lateral que não sobe, no zagueiro que dobra a marcação, no volante que se desloca para ajudar. Esse efeito dominó abre corredores, cria buracos e faz o ataque funcionar como um todo. Sem ele, o Real parece jogar em câmera lenta. Outro ponto que chamou a atenção foi a comparação com outras peças do elenco. Alguns torcedores foram duros demais, é verdade, mas isso também revela a expectativa altíssima que existe em torno desse time. Jogadores jovens, promissores, talentosos, acabam sendo julgados com lupa quando a engrenagem principal não está em campo. Arda Güler, Endrick, Mastantuono, todos entram em um contexto diferente quando não existe o Vini puxando a responsabilidade maior. A pressão se redistribui e nem todos respondem da mesma forma. E aí surge uma pergunta incômoda, mas necessária. O Real Madrid está excessivamente dependente do Vinícius Júnior para gerar desequilíbrio? Porque uma coisa é depender de um craque em jogos grandes, outra é sentir tanto a ausência mesmo vencendo. Isso não diminui o elenco, mas acende um alerta estratégico. Ancelotti sabe disso, o clube sabe disso, a torcida claramente já entendeu. O retorno de Alexander-Arnold ajuda, melhora a saída, dá mais qualidade pelo lado direito, mas não substitui o impacto emocional e tático que o Vini provoca. São funções diferentes, papéis diferentes. O inglês organiza, o brasileiro bagunça, e às vezes o futebol precisa mais da bagunça do que da ordem. No fim das contas, a vitória sobre o Valência foi importante, necessária, fundamental na corrida pelo título, mas deixou um gosto estranho. Um gosto de, ok, ganhamos, mas podia ser mais. E quando a torcida sente isso, mesmo somando 3 pontos, é porque algo está sendo comunicado de forma silenciosa. O Real Madrid venceu, mas não convenceu totalmente. E a ausência do Vinícius Júnior foi o principal motivo apontado. Agora, com o brasileiro voltando nos próximos jogos, a expectativa cresce ainda mais.
Não só pelos gols ou pelas jogadas plásticas, mas pela sensação de completude que ele traz ao time. A torcida quer ver Mbappé solto, quer ver o ataque fluindo, quer ver defesas adversárias em pânico. E, ao que tudo indica, isso acontece com muito mais naturalidade quando o camisa 7 está em campo. Fica claro que essa discussão não é sobre quem é melhor, Mbappé ou Vinícius. É sobre como eles se complementam, sobre como um potencializa o outro, sobre como o Real Madrid atinge seu nível máximo quando os dois estão alinhados, saudáveis e em sintonia. Separados, o time ainda vence. Juntos, vira assustador. E é por isso que a torcida falou tanto. Não foi birra, não foi exagero, foi percepção, foi leitura de jogo, foi sentimento de quem conhece o próprio time. O Real Madrid sentiu a falta do Vinícius Júnior e sentiu mesmo ganhando. Isso diz muito. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Valeu!